Ah, tranquilo. Então, assim, sexta-feira a gente começa com as aulas práticas, certo? E depois, segunda, quarta e sexta, só aula prática. Aí, como eu estava Beleza. falando com o Jasley, vai ter uma reunião agora depois da aula de vocês, que eu vou ver com eles a questão do horário, né? Se vai continuar de 7 horas, se vai ser 6h30, beleza? Beleza. Aí, quando sair da reunião, eu já informo para vocês. Tranquilo, professor. Beleza. Espero que ele entenda lá que quanto mais horas para a gente, melhor. Sim, Prática melhor. sim. Beleza. Então, vamos dar continuidade aqui à aula. Então, até a semana passada, a gente viu todos os equipamentos, praticamente, da instalação elétrica básica, né? Hoje, só para fechar, eu vou mostrar para vocês o funcionamento e instalação do DPS e do DR, beleza? Beleza. Então, a gente vai precisar ver alguns conceitos para poder entender o funcionamento deles. Vai ser o quê? A corrente de fuga, né, ou fuga de corrente, que é uma espécie de vazamento da corrente elétrica entre os condutores e a terra, né, que pode acontecer nas instalações elétricas. Isso é causado por quê? Principalmente por falha na isolação do cabo, né, o cabo que já está desgastado, beleza? Beleza. Então, se a fuga de corrente é o vazamento, a corrente de fuga vai ser o quê? A corrente que vai estar escapando do circuito, beleza? Que essa corrente de fuga vai ser justamente o que vai ativar o funcionamento do dispositivo diferencial residual, certo? Que a gente chama de DR. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Então, podemos afirmar que esse defeito é sempre relacionado com a isolação dos condutores e ou dos equipamentos elétricos, ou seja, com ressecamento, o endurecimento ou trincamento da isolação indicam que esses sofreram algum tipo de sobrecarga. Lembra lá que eu falei para vocês que o cabo, quando ele fica muito tempo com sobrecarga, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser danificado, né, professor? Ele vai superaquecer, Justamente. vai danificar ele. Então ele vai aquecer, né? E com o aquecimento ele vai acabar perdendo a isolação, não é isso? A isolação dele vai ficar perdida, vai ficar danificada. Então, quando a isolação é danificada, o que vai acontecer? Vai começar a fugir energia por ela, né? O que ela antes isolava já não vai estar funcionando direito e vai acabar fugindo energia por ela, vai fugir corrente, né? Então, essas correntes de fuga, elas trazem riscos para as pessoas, animais e os equipamentos, certo? Outro conceito, contato direto. É o contato acidental por falha de isolamento, por ruptura ou remoção indevida de partes isolantes ou por atitudes imprudentes de uma pessoa com a parte elétrica normalmente energizada, que a gente chama de parte viva, né? Sempre que tem um equipamento que está energizado, a gente chama de parte viva. Um exemplo de uma parte viva seria o quê? Peraí. A carcaça da máquina de lavar. Não, no caso a carcaça ela não é para estar energizada. Normalmente ela não é energizada. É a própria fase mesmo, né? Justamente. A própria fiação, né? A fiação, o funcionamento dela é energizado, não é isso? Uhum. Então, o que acontece? A gente chama de parte viva justamente esses equipamentos que ficam energizados. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Tem um desenhozinho para fica mais fácil de entender. Então, um exemplo seria a fiação elétrica. Não é isso? É isso. Ô, gente. Tá só nós agora, é? O professor caiu. Ih, rapaz. Rapaz, foi seu Vicente que derrubou o professor aí. Eita, rapaz. Voltou? Oi.
Você acertou quantas na prova? Só duas. Hã? Acertei só duas. É, Eu falar, consegui acertar falar todas. nisso, Voltou, pessoal? Voltou. Voltou. Ah, falar nisso, professor, oi. depois nós vamos conversar sobre a prova. Eu trabalhei o final de semana inteiro, não consegui fazer a prova e trabalhei o dia inteiro hoje. É mais uma das coisas que eu vou ver na reunião, exatamente isso. A questão da entrega das provas, né, que teve pessoal que trabalhou no final de semana, e a questão das notas também. Né, eu tenho que ver justamente isso também com eles lá. Tá bom, Beleza? beleza. Então, um exemplo dessa parte viva vai ser o quê? A fiação elétrica, né? Beleza? Beleza. Então, quando eu falar em contato direto, é quando a pessoa tiver contato com uma parte que normalmente é energizada, né? A fiação, o circuito elétrico, a placa de um equipamento, certo? Certo. E o contato indireto? É um contato acidental entre uma pessoa e a parte metálica de uma instalação ou componente, normalmente sem tensão, que aí no caso entra a carcaça do equipamento, certo? Mas que pode ficar energizada por falta de isolação ou por uma falha interna do dispositivo ou equipamento. É o que acontece muito em bebedouro, né? Às vezes a pessoa vai beber e está tendo uma fuga de corrente pela carcaça do bebedouro. A carcaça é toda metálica, né? Então, se Verdade. tiver... Oi? Verdade, já peguei um choquezinho no bebedor desse. Dá um susto, né? Uhum. Então, o que acontece? A carcaça do bebedouro, normalmente, ela é para estar sem tensão, né? Ou seja, ela não é para ficar energizada. Mas, por falha da isolação, ela acaba ficando energizada, certo? Então, se eu tenho um contato com uma parte dessa, que não é para estar energizada, é um contato indireto. Se eu tenho contato com uma parte que é para estar energizada, por exemplo, fiação, um quadro de energia, aí, no caso, já é o contato direto. Beleza? Beleza. Tranquilo. Então, tá aqui, ó. Jasla disse que fica mais fácil de entender desenhado. Né, Jasla? Aí não tem como não entender, né? Então, tá aqui, O de azul é seu Vicente. E o de roxo é o Jasper. Então, tá aqui, ó. O contato direto, né? A pessoa vai estar trabalhando com alguma coisa que era para estar energizado, né? Vai fazer o acionamento de algum equipamento, né? Vai ligar alguma coisa na tomada. Então, o que acontece? Tá vendo aqui que ele está sem o IPI, né? Então, o que acontece? Ele tem um contato com uma parte energizada, né? Uma parte viva. Beleza? Beleza. Beleza. Ari Franklin. Ari, eu vou na reunião, vou discutir com o pessoal com relação a quem não fez a prova, né? Aí, quando eu chegar em casa, eu informo para vocês o que foi dito lá. Beleza. Então, contato direto seria o contato com alguma coisa que estaria normalmente energizada, certo? E o contato indireto tem um exemplo do chuveiro, né, que eu botei aí. Então, o que acontece? Lá o registro do chuveiro, ele normalmente ele não é para ter energia, não é isso? Uhum. Então, o que acontece? Ele está sendo energizado não diretamente, né, porque seria direto se ele estivesse mexendo na fiação. Né? Ele está sendo energizado aqui, ele está tomando choque, porque ele está tendo um contato com uma parte que está energizada que normalmente não estaria. Então, esse aqui seria um contato indireto. Beleza? Beleza. Beleza. Tranquilo. Caso o contato é por onde, professor? Pela água. Nesse caso aqui, pela parte metálica. Ah, mas aí no caso, Tubulação a metálica. inclinação for metálica, né? Isso. Mas poderia ser também pela água. Porque, por exemplo, o chuveiro ele tem uma resistência elétrica aqui dentro, certo? Então, se a isolação dessa resistência estiver danificada, a água vai conduzir energia. Ah, sim. Né? Então, pode causar choque elétrico também. Isso aí é o Ronilton tomando banho. Beleza? Professor, Oi. uma vez, nessas andadas
ir no hotel, eu fui mudar a chavezinha e eu senti aquela pegada. Uhum. Acontece muito, chuveiro, lâmpada, né, bebedouro, motores, Máquina de lavar, máquina de lavar, geladeiras, daquelas geladeiras velhas. até as novas também, Também, as geladeiras novas, elas também dão choque, né? Se você não tiver o aterramento nela, você pode pegar choque também. Beleza? beleza. Tranquilo. Então, qual vai ser o equipamento que vai fazer esse tipo de proteção, né, contra esse tipo de choque? Até falei na aula passada, já dei uma prévia, né? Vai ser exatamente o dispositivo DR, né? Então, o dispositivo diferencial residual, né, que a gente chama só de DR. Então, ele é um interruptor automático que desliga os circuitos elétricos ao perceber a fuga de corrente de pequenas intensidades. Ou seja, uma corrente mínima que seja, ele vai sentir, né? Ele vai ter essa sensibilidade, né? Da ordem de centésimos de amperes, ou seja, uma corrente mínima mesmo, muito pequena, que um disjuntor comum não consegue detectar. Lembra que eu falei dos disjuntores? Sim, Né? Ele vai sentir se a corrente de curto-circuito for uma corrente muito elevada, certo? Já o DR não, ele vai sentir uma corrente muito baixa, né? Então o disjuntor comum ele não vai sentir esse tipo de falta de energia, por isso que ele não desliga na nossa casa, né? Quando a pessoa leva algum choque, quando está tendo vazamento de energia, o disjuntor normal que a gente utiliza, ele não sente esse choque, né? Mas podem ser fatais se percorrerem o corpo humano, beleza? beleza. Ou seja, correntes, mesmo que sejam muito pequenas, às vezes ela pode matar a pessoa, né? Dependendo da situação, a pessoa está tomando um banho, a resistência do corpo vai ficar muito baixa, então vai passar muita corrente e a pessoa acaba morrendo, né? Ele seria esse daqui, ó. Esse daqui é um dos modelos, certo? Eu vou mostrar para vocês alguns. Tranquilo? Então, ó, ele parece muito com o disjuntor. Esse aqui seria com um circuito monofásico. Aqui desse lado é como se fosse o disjuntor, certo? E aqui é justamente o que vai fazer essa sensibilidade. Essa parte aqui dele é onde está a bobina de acionamento. Então, quando ele sentir a corrente, ele vai fazer o quê? Vai desligar o disjuntor. Beleza? Beleza. Tranquilo. Então, de acordo com a norma 5410, né, tem o item 5.1.3.22, o dispositivo de DR ele é obrigatório nos seguintes casos. Em circuito que sirva de ponto de utilização situado em locais que contenham chuveiro ou banheiro, ou seja, no banheiro, né? Banheiro, área de lazer, que às vezes a pessoa bota um chuveiro elétrico lá fora. É raro, mas pode acontecer também. Aqui é mais difícil. Né? Onde tenha tomadas, né? Tomada em área de lazer. Em circuitos que alimentam tomadas na área externa, a edificação. Que é a edificação, Jasmine? É a construção. Aí, aprendeu. Eu tinha botado lá na prova, já estava com a dúvida do que era edificação. É a construção em si, né? Em circuitos que alimentam tomadas situadas em áreas internas, que possam vir a alimentar equipamentos da área externa. Lembra que eu falei para vocês lá, quando eu estava falando de tomadas, que se a área externa tiver uma largura menor do que 80 centímetros, ela pode ser utilizada a alimentação com a tomada interna, não é isso? Isso. Então, o que acontece? Esse tipo de tomada também precisa ter um dispositivo DR. Beleza? Beleza. Justamente por isso, porque se ele está alimentando um equipamento lá fora, esse equipamento pode pegar chuva, né? Pode estar sendo lavado a área, né? Então, precisa ter também um dispositivo DR. Em circuitos que sirvam de ponto de utilização, situados em cozinhas, copas, lavanderias, área de serviço, garagens, mais dependências internas, normalmente molhadas ou sujeitas à lavagem. Lembra lá que eu falei para vocês, tomada onde tem água, né, que são esses exemplos aqui, a gente sempre precisa colocar DR,
né? Porque corre o risco de ter umidade na fiação, na tomada, né? E ter fuga de corrente, beleza? Então, de forma geral, ambiente que tem água precisa do DR. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Beleza. Aí tem algumas observações, né? A exigência de proteção adicional por dispositivo DR de alta acessibilidade se aplica à tomada de corrente nominal até 32 amperes, né? Ou seja, a gente vai ter o quê? As tomadas de 20 e as tomadas de 10, tomada de 32 amperes. Nessas três você coloca DR, né? Nessas áreas molhadas que eu falei lá para vocês, né? Quanto ao item 4, que no caso é esse daqui, né? Circuito excessivo de ponto de utilização, a exigência de proteção admite a exclusão dos pontos que alimentem aparelho de iluminação posicionados a menos de 2,50 do chão, beleza? Ou seja, iluminação que ficam abaixo, que ficam acima de 2,5 metros, não vão precisar desse tipo de dispositivo, né? Mas por segurança, a norma não exige, mas por segurança a gente acaba colocando. Porque tem lá uma iluminação no muro, por exemplo. Fica lá, Antônio. A indústria, aplica-se DR ou só nas residências? Só em residências? Não, em todo tipo de instalação. Todos os tipos, né? Todos os tipos, sim. Onde tiver área molhada, você coloca DR. Indústria é mais difícil, né? Indústria é mais difícil de ser utilizado, mas tem que se utilizar sim. Quem manda é o bolso. Justamente. Seu Vicente, você está Oi. usando o IDR lá nas bombas? Não, ela é soft starter. Mas já é soft, né? É, O soft ele tem sensibilidade, né, seu Vicente? tem. Ele já Qualquer faz a coisa, proteção. qualquer tipo de vazamento ela desliga. Ele já faz a proteção. Soft start, pessoal, para quem não conhece, é um equipamento que ele faz acionamento de motores, né? Então você consegue fazer a programação dele, do acionamento desse motor através de um equipamento só, né? Vai fazer o acionamento mais lento, vai fazer reversão, não é isso? É isso. Ela suaviza a partida e a parada. Isso. Ele faz o motor ligar mais devagar, Isso. justamente para evitar aquela corrente de pico, Uhum. beleza? Professor, Oi. é comum em eventos o público ou quem está trabalhando levar choque elétrico na estrutura. Encosta nas grades de proteção, a grade de proteção está encostada no palco, o palco que está com a iluminação, com painel de LED. E um dos vilões, grandes vilões que a gente tem hoje de vazamento de corrente é os painéis de LED, né? E refletores de LED. Sim. E por ignorância dos profissionais que atuam no segmento, eles terminam eliminando o pino 3 das tomadas. Aterramento. De aterramento. Outra coisa, eles não fazem um aterramento unificado. Eles fazem 2 pontos de aterramento. Onde termina tendo problemas com isso, né? Sim, sim. Aí nesse caso precisaria do DR, né? Uma das aplicações do DR seria essa daí, né? Seria a necessidade dele. Estou fazendo um levantamento de material e depois que eu comecei a estudar sobre o DR, eu decidi que no meu rack que vai ser feita a distribuição de energia, de entrada e saídas de energia, ele vai receber o IDR. Justamente. Né? Então, o que acontece? É justamente o que vem no próximo observação, né? Esse dispositivo DR pode ser utilizado por ponto, né? Ou seja, num ponto específico, quando eu falo de tomadas específicas, né? Por circuito, ou seja, pegar um conjunto de tomadas, por exemplo, um conjunto de lâmpadas, né? Ou por grupo de circuito, que no caso seria o quê? Um quadro como um todo, né? Que é exatamente isso que você está falando.
né? Você pode colocar um dispositivo DR para pegar a proteção de todos os circuitos. Oi. Mas para cada situação é um tipo de dispositivo DR, ou esse dispositivo DR ele serve para cada situação? Tipo assim, por ponto de energia, ou por grupo geral, ou por circuitos gerais? Aí ele vai funcionar muito parecido como o disjuntor. O disjuntor a gente não tem uma corrente para cada circuito. Ah, tá. Né? O dispositivo DR ele também tem essa diferenciação. Beleza? Beleza, professor. Entendi. Pessoal, Oi. eu olhando o máximo que eu achei de DR, assim, o mais comum foi até, se não me foge a memória, até 63 amperes. Porque são pouco utilizados. Né? Então, assim, como o pessoal não utiliza ele, acaba não encontrando no comércio. Mas ele tem de maior potência. É difícil de encontrar. Aqui é difícil de encontrar, porque não é utilizado. E geralmente quando é utilizado, ele é utilizado por circuito. Então você não vai ter um circuito muito grande. Entendeu? Você encontrou, então, você encontrou aí de 60 amperes, mas na maioria das vezes você só usa no máximo 32 amperes. Isso, justamente. 32, 40, né? Por conta da divisão de circuitos que eu ensinei na aula passada. Você evita de colocar circuitos com muita carga. Então, o dispositivo DR, raramente você vai encontrar realmente maior do que isso. Então, a gente divide o circuito e coloca mais DRs. Entendeu? Sim. Beleza. Aí nós temos alguns tipos, né, desses interruptores, desse equipamento. Então, nós vamos ter o interruptor DR, que são dispositivos de seccionamento mecânico destinado a provocar a abertura dos próprios contatos quando ocorrer uma fuga à terra, né? Fuga de corrente à terra. Esse tipo de DR, ele apresenta sensibilidade exclusivamente para a corrente de fuga à terra e não tem nenhuma sensibilidade à sobrecorrente, né? Que seria o quê? A sobrecarga ou curto-circuito. Aí eu pergunto para vocês, o que a gente ia utilizar para complementar essa segurança de sobrecorrente? Qual é o equipamento que a gente já viu que faz essa segurança de sobrecarga e curto-circuito? Sobrecarga de disjuntores. E curto-circuito? Disjuntores. Também. Então, o que acontece? O interruptor DR, ele vai ter que funcionar em conjunto com o disjuntor. Né? São dois equipamentos separados. Beleza? Beleza. Tem aqui, ó. Ele parece muito com o DR. Parece muito com o disjuntor DR, né? Só que essa alavancazinha aqui, ela vai funcionar simplesmente para ligar e desligar. Ele não vai desligar para sobrecorrente. Beleza? Então, além de ter o interruptor DR, você tem que ter um disjuntor para fazer a proteção de curto-circuito. Em série. Em série, justamente. Beleza? Eu vou mostrar para vocês mais na frente como é que é essa ligação. Beleza. Então, nós vamos ter aqui, ó, o interruptor DR monopolar, né, que ele só serve para fase e neutro. Neutro. Você vai entrar com os dois aqui, ó, fase neutro e continua fase neutro. Beleza? Beleza. Nós temos aqui o bipolar ou tripolar, né, que entra fase e neutro e as duas fases, certo? Que a gente não utiliza aqui em Teresina. Isso aqui é mais para a região sul e sudeste. E nós temos aqui o tetrapolar, que é o que o seu Vicente falou, acho que foi do DPS, né? Foi. Na aula passada, o DPS, não é nem o DR não. Mas tem um DR também tetrapolar, que vai entrar o neutro e as três fases. Tranquilo? Porque aí nessa parte de cima a gente entra com as três fases, o neutro, e Isso. sai embaixo para fechar nos DPS. Como é? Não entendi. A gente entra com a parte de cima aí, né? Com as três fases. Três Aí fases e o entra. neutro. Isso. Três fases e o neutro. Sim. Aí sai embaixo, né? Pra fechar Sim. nos DPS. Aí lá embaixo nos DPS sai os terra, né? No Os caso, DPS é uma coisa... ficam em paralelo, né? Isso. É uma coisa que eu não concordo, seu Vicente. De colocar o DPS
depois do equipamento. Entendi. Porque o que acontece? Se você, na hora de chegar no DPS, eu vou mostrar para vocês. Uma coisa que eu não concordo. Beleza? Uhum. Beleza. Eu coloquei aqui na aula. Beleza. Então, o interruptor DR, pessoal, já chegou a notificação aqui dos 40 minutos. Vou interromper, daqui a 10 minutos, 20 minutos a gente volta. Ok. Ok.